Não é de hoje que as pessoas que protegem os territórios são as mais ameaçadas em nosso país. Mas a lógica não deveria ser a preocupação sobre a defesa de quem está na luta pela terra, pelas águas e pelas florestas. A lógica deveria ser, desde o início, pela equidade e justiça, pelo fim da dominação e da violência, para que assim não haja mais necessidade de proteção, mas sim de distribuição de riquezas, de valorização de todos os tipos de vidas, de todas as pessoas. É sobre isso o episódio da semana. 3, 2, 1, REC! Olá, eu sou a Aline Mapê e hoje vamos reverberar as vozes de quem tem muito a dizer sobre luta por terra e território, vida e proteção para continuar a luta. Vamos falar de proteção a quem protege. Nessa primeira parte da nossa produção, vamos conhecer o coletivo Vida e Juventude, que atua no âmbito do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas, o PPDDH, e também no PPCAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Quem conta pra gente como o coletivo surgiu e como funciona é a assistente social Jéssica Ferreira Costa. Vamos ouvir. O Vida e Juventude hoje é uma instituição da sociedade civil localizada em Brasília, que nasceu fruto de jovens em Brasília, no Distrito Federal, que ousavam lutar por direitos de crianças e adolescentes. E como uma OSC que ficou semi-estruturada, mas não se institucionalizou, ao longo do tempo foi se humanizando, decidiu fazer a adoção de programas federais de proteção. Então ele tem hoje o PPCAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes, que foram vítimas, de tráfico, que entraram em algum momento, depois decidiram sair, por conta disso recebem ameaças, então o PPCAM faz esse acolhimento de proteção. Depois eles passaram a executar o PPDDH. Agora também eles estão com um outro projeto piloto, um filhotinho nascendo chamado Família Acolhedora. Atualmente o Vida e Juventude executa esses 3 projetos de cunho federal em todo o Brasil. Ele é responsável no PPDDH por executar a política pública em nível federal. Nos outros estados em que já tem a política pública de proteção sendo responsabilidade do estado, a gente só faz ali um acompanhamento, troca de saberes. É o que a gente quer, inclusive, para Rondônia. Fazer com que o estado de Rondônia assuma a responsabilidade pelos seus defensores de direitos humanos. Então, quando a gente perde uma liderança, a gente perde toda uma luta, toda uma mobilização, seja por terra, por dignidade, por direitos de criança, adolescente, por reforma agrária. Então a gente começa uma pressão popular desde os anos de 1990 até os anos 2000, em que essa sociedade civil organizada nos movimentos fala: o governo precisa criar alguma coisa para que a gente tenha nossas lideranças protegidas. Então aqui o nosso governo, por conta dessa mobilização, não foi porque o governo quis, não foi porque o Estado disse realmente vocês estão perdendo a base de vocês, não. Foi por conta dessa pressão popular que a gente tem hoje esse programa federal que visa fazer com que essas lideranças continuem na sua atuação, continuem no seu território, fazendo a mobilização que precisa para que os seus direitos sejam efetivados e façam isso de uma forma segura, Então a gente atua, o Vida e Juventude executa essa política pública de proteção no sentido de que essa liderança possa continuar articulada, possa continuar defendendo e mobilizando, porque se essa liderança continua em pé, a gente está falando de terras indígenas que vão ser demarcadas, a gente está falando de assentamentos rurais que vão conseguir ter ali a sua posse, dos assentados, a gente está falando de direitos. O processo hoje ele é mais fácil porque a gente precisa de fato desburocratizar. Manda um e-mail para defensores@mdh.org.br dizendo autodemanda para o programa de proteção, vai colocar o nome, CPF, RG e onde a gente pode encontrá-la depois, ou seja, telefone, endereço de e-mail, para que os técnicos possam fazer o contato depois. Um breve histórico da militância, porque a gente precisa comprovar um nexo de casualidade. Tem que ser uma ameaça não por conta de situações particulares, mas por conta da mobilização por um prol de uma causa, por um coletivo. E
qual é a ameaça, qual é o ameaçador, qual que é a área de militância. Escreveu todo esse histórico no e-mail, encaminha para o MDH, que está lá na pasta da CG, do Ministério de Direitos Humanos, que vai encaminhar para a entidade executora, pegar os técnicos, né, e demandar, faça o contato telefônico, faça o exame admissional, realizem o primeiro atendimento com essa liderança, peguem o histórico dela, vamos ver quais são os trabalhos que ele tem, se ele tem boletim de ocorrência, se ele já conseguiu fazer uma denúncia, se ele não teve forças para isso ainda, mas sabe que tem ameaça, a gente faz esse apoio e esse acompanhamento. A ação do coletivo Vida e Juventude é muito importante. Oferecer apoio em diferentes frentes de atuação proporciona continuidade de lutas necessárias em nosso país. Mas para além dessa defesa, ou melhor, antes de existir essas defesas, o ideal seria que nada de violências e ameaças existissem, não é mesmo? No que diz respeito ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, outras pessoas já passaram por ele e têm opiniões potentes sobre essa questão. É o caso de Claudinei Lúcio Soares dos Santos, que foi articulador da equipe do PPDDH Amazônia, entre os anos de 2021 e 2022. Se uma liderança de um movimento social como a MST se encontra em situação de risco, o problema que produziu o risco dela é o conflito da luta pela terra. Quando a liderança indígena se encontra em situação de risco, o problema que produziu aquele contexto de risco é a reivindicação pelo uso do território. Então, os programas de proteção cumprem um papel, mas eles não atacam o centro da questão, que é atacar o que produziu aquela situação de risco. Então, na nossa avaliação, precisamos dar um passo adiante. Esse passo adiante é programas de proteção que continuem protegendo as pessoas por conta da sua situação de risco, mas ao mesmo tempo bote o Estado brasileiro para atacar a causa dos problemas. Assim como o Estado brasileiro mobilizou o aparato de repressão e o aparato de cuidado para cuidar de defensores e defensoras, é preciso que esse mesmo Estado mobilize seu aparato para atacar a causa dos problemas, que no caso da região amazônica está muito ligado aos conflitos por terra e território. E esses conflitos por terras e territórios que o Claudinei fala, só em 2023, em Rondônia, resultaram no registro de violências como 23 invasões de terras, 21 ameaças de despejos judiciais, 11 destruições de casas, 16 denúncias de trabalhos análogo à escravidão, 6 incêndios criminosos e a pistolagem, que atingiu 719 famílias. Isso sem contar os 5 assassinatos, 2 registros de tortura e 8 tentativas de assassinatos no estado. Esse é o resumo dos conflitos do campo, reunidos no relatório da Comissão Pastoral da Terra de Rondônia, que coloca o estado no 4º lugar com maiores registros de ocorrências no país, e revelando também o aumento de 113,7% desses registros em comparação com o ano de 2022. Leila Denise é integrante dos Movimentos dos Pequenos Agricultores, MPA, uma articulação de abrangência nacional que atua pela defesa dos territórios camponeses e também na construção da soberania alimentar. Leila destaca parte da conjuntura que abrange a questão da proteção às defensoras e defensores das terras e territórios, especialmente no que se refere ao que pode prevenir as violências. Vamos ouvir. Se não haver por parte do Estado a promoção de outras políticas públicas, esse processo ele vai permanecer, né, de violência, resistência e contra-ataque novamente com mais violência por parte do capital e muitas vezes do próprio Estado, né, com seu braço armado, né, que está a serviço do sistema hegemônico. Então a gente precisa de fato de políticas que, como a reforma agrária integral, programas de permanência, né, do povo, né, nessas regiões com dignidade, como a educação contextualizada, de qualidade, com estrutura, né, o incentivo à produção de alimentos para esses territórios, né, com elementos que agreguem também a promoção da comercialização desses produtos, esses alimentos, que promovam também o diálogo, né, campo, cidade, que a sociedade vai se dando conta, né,
da necessidade desses territórios estar com as pessoas que historicamente produziram e fizeram a sua vida nesse espaço, né? Então isso se faz com a regulamentação desses territórios camponeses, quilombolas, né? A regulamentação dos territórios indígenas. Hoje, né, se a gente olhar para o momento que a gente vive de crise climática, de crise ambiental, é fundamental a promoção da agroecologia, de sistemas de produção que dialoguem, né, com a recuperação da natureza, né, como são os sistemas agroflorestais, que historicamente esses povos fizeram, né, essas formas de fazer a produção, né. Porém, né, com o avanço do capital, a gente também perdeu e precisa ver hoje uma promoção desses sistemas, né. E a gente só vai conseguir avançar com isso, né, se a sociedade de fato ir se dando conta disso e fazer de fato essa pressão no Estado, né, para que ele geste e promova processos de soberania popular, soberania alimentar, soberania territorial. Assistente social e integrante do MPA, Letícia Chimini também atua na equipe federal do Programa de Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Ela destaca que, mais que um programa de proteção, é necessário avançar em outros processos e políticas no Brasil. Nenhuma política pública sozinha vai dar conta das desigualdades estruturais que conformam, né, a violenta história desse país. Os programas de proteção, eles são fundamentais, como a gente já falou aqui, já mencionou, mas eles têm limitações porque são compostos por programas que articulam e que cobram o que outras políticas precisam fazer e não fazem. Nesse sentido, também deve ser entendido, né, a segurança pública por meio do Ministério da Justiça nesse processo. Então, o PPDDH, né, como a gente chama o programa de proteção, ele não anda armado, né, ou sequer com um colete balístico. Quem tem o poder das armas e quem pode fazer enfrentamento à agromilícia, à segurança pública e compreender o papel das diferenças, né, das diferentes políticas nesse processo é fundamental. Então, a gente reforça aqui, o programa ele é fundamental, ele articula, ele cobra, ele fomenta processos de autoproteção, ele vai cobrar junto às outras instâncias para que a justiça aconteça de forma mais célere, mas sabemos que precisa sim uma reforma agrária popular, precisa regularização das terras dos camponeses, precisa processo de desintrusão hoje nas terras já regulamentadas. Precisamos avançar com a desintrusão das terras indígenas já demarcadas. É preciso que o Estado brasileiro olhe, né, para esse território dividido de forma tão desigual e que se some nesse processo. Somente o Estado realmente imbuído de acabar com essas estruturas que estruturam também as violências, somente dessa forma a gente vai avançar. Essa questão sobre a proteção a quem defende os territórios é muito importante e também muito complexa. Precisamos conhecer as realidades que fazem parte do contexto dessa proteção, para também entender que as lutas das comunidades e movimentos sociais precisam de respaldo, segurança e garantia de continuidade. Por isso, a existência desses programas de proteção. Para saber mais sobre o coletivo Vida e Juventude, abordada pela Jéssica Ferreira Costa no início do nosso podcast, acesse www.vidaejuventude.org.br. Neste mesmo site, no link Conheço Vida, você poderá acessar também o PPCAM, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e ainda o projeto Família Solidária, todos relacionados à proteção de defensores. Conheça e ajude a divulgação. O episódio de hoje fica por aqui. Lembrando que o podcast 321 REC volta na próxima semana com mais produção em rádio, educação e cidadania para você. Conheça outros materiais de comunicação no Instagram, @rec.uni, no canal REC Uni no YouTube e no perfil 321 REC no Spotify. Eu sou a Aline Mapê e te convido a caminhar com a gente. E aí, bora cidadaniar? Três.